Opa, professor Felipe Fontoura, então a gente vai dar continuidade à organização do nosso sistema como um profissional. E a gente vai agora dar uma revisada então até o momento o que a gente fez, tá certo? Então, só resumindo aquele nosso esquema gráfico. A gente tem então um SQLite, é um banco de dados qualquer, que eu tenho duas tabelas, entry categories. Eu tenho um serviço, uma classe de serviço que se chama database, que vai fazer as rotinas de conexão, rotinas de, vamos dizer assim, de baixo nível com o banco de dados. Ela tem basicamente rotinas de criação desse banco de dados, conexão, etc. Eu tenho uma classe DAO para entries, ou seja, manipula os dados de lançamento, que ela tem aqui rotinas para select, update, insert e delete, e assim como ela também tem, o nosso projeto, aliás, tem o categories DAO, que ele faz só select. Bacana? Agora o que a gente vai estar trabalhando é com a classe account, que é a classe de serviço que detém as regras de negócio. Ela vai ser responsável pelas regrinhas de inserção, deleção, saldo e assim por diante. Bacana? Essa classe account service ou account provider, como que você queira chamar, ela vai estar disponível para as classes de página. Essas classes de página, por exemplo, new entry page, vai consumir essa classe. Bacana? Então chega de blá blá blá, vamos ao código, porque daí assim você entende melhor. Bacana? Eu estou então aqui com a nossa classe, deixa eu só recapitular. Eu tenho aqui a classe new entry page, que hoje está utilizando essa classe DAO, aqui no InsertDB, ó, entry DAO, insert. O load data está utilizando o category DAO.getAll, tá certo? Você sabe que esse processo aqui é importante para que não deixe os SQLs expostos, porque agora o SQL, todos os SQLs de manipulação de banco de dados estão nas suas respectivas classes, e assim também como você já revisou, já brincou, já fez a tarefinha de casa, que é dar, no bom sentido, uma fuçada no código, e agora você sabe também como executar isso aqui. Bacana? Então agora a gente vai partir para que esse processo de inserir, utilizar o DAO direto nas classes de código não seja um procedimento padrão, tá certo? Porque se você fizer isso daqui, pode ser que existam regras de negócio que estejam sendo burladas, como por exemplo, no caso do entry DAO, cálculo de saldo. Como é que você faz isso? Então é importante que a gente faça isso dentro de uma classe especialista, sempre criar pequenos especialistas dentro do nosso sistema. E aqui a gente vai colocar account, tá? Ou seja, vamos só revisar os nomes. Entry em inglês significa lançamento, category, você já sabe que é categoria, e account significa como se fosse conta em banco, tá? Ou seja, eu tenho uma conta em banco que faz a gestão dos meus lançamentos. Seria o caixa eletrônico. Quando você chega de frente ao caixa eletrônico, ele te pergunta: o que você quer fazer? Você quer sacar? Você quer depositar? Você quer ver seu saldo? Você quer mexer na sua poupança? Essa é a interface que faz a conexão com seus lançamentos, né? Porque já pensou se ele deixasse todas essas rotinas expostas, seria interessante que você teria um tecladinho para digitar o seu saldo atual. Isso não pode acontecer. Por isso a gente tem que ter sempre uma classe especializada nas regras de negócio, que o nosso caso aqui vai se chamar account. Mas sem mais delongas, vamos criar essa account. A account aqui ficou no provider, tá certo? Você já sabe as rotinas que você precisa fazer. Aqui eu vou apagar. E aqui eu vou trabalhar basicamente com duas classes. Essas duas classes vão se chamar entry DAO provider, e também vou acrescentar aqui para ficar um pouco mais legível public category DAO provider. Bacana? Então a gente já tem aqui esse processo, já temos aqui na inversão de dependências, e fique ligado que nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso e também outros partners para deixar ainda mais o seu sistema profissional, mas vamos concentrar passo a passo. Bacana? Esse account provider aqui, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável por criar lançamentos, adicionar lançamentos. Esses lançamentos eles podem ser positivos ou negativos, tá certo? E também vai retornar e controlar o saldo. Eu vou abrir aqui um novo arquivinho para ficar um pouco mais claro para você, tá? Deixa eu ajustar o som aqui. Então, eu tenho aqui, ó, account provider, tá? Essa classe. Imagine que a gente quer fazer um lançamento seguinte, olha, eu lancei hoje R$20.
recebi R$20. Ou vamos fazer um pouco mais interessante, recebi R$2.500, que isso aqui é o meu salário, tá? Se eu for olhar no saldo, meu saldo atual é 2.500, certo? Que é o lançamento. O salário ele foi depositado no dia de hoje. Vamos imaginar que hoje é uma quinta-feira, 28/11. Você depositou, por exemplo, foi depositado, por exemplo, às 8 horas da manhã. 8 horas, certinho, e 0 segundos. Bacana? Isso daqui é a sua entrada. Então, existe uma entrada que tem uma descrição lá, salário, com esse valor, com esse amount, 2.500, com essa data, ok? Daí você foi, recebeu, mas à noite você foi ao mercado, você foi fazer, sei lá, compras, ok? E a sua compra ficou num valor de R$500, ok? Vou colocar aqui, compra, no dia 28/11 mesmo, só que você foi fazer depois do expediente, então você foi no supermercado às 20 horas e, sei lá, 13h40, só colocar um número qualquer aqui, com 13 minutos. Seu saldo atual, qual deveria ser? Qual deveria ser? 2.500 menos 500, ou seja, seu saldo atual deveria ser 2.000, certo? Só que o que acontece? Aqui a gente vai utilizar uma propriedade da matemática que é a somatória, né? Tem uma função de somatória que você soma todos os valores. Se você colocar aqui 2.500 e somar com 500, ele daria então um valor de 3, ou seja, 2.500 mais 500. Só que para as operações de saque, vamos assim dizer, você tem que colocar um número negativo. Tá certo? Então, 2.500 menos 500 vai voltar então ao seu saldo atual de 2.000. Ao lançar o amount como 2.500 e outro com menos 500, embaralhei aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer um select, ó. Select sum do amount from entries. Se você fizer esse select aqui, esse sum vai fazer o trabalho para você. Então ele vai somar os 2.500 com 500 e já vai retornar para você o saldo atual. Então a gente vai utilizar essa propriedade matemática, essa operação, aliás, matemática de somatória, que também está disponível no banco de dados. Então isso evita, por exemplo, que a gente faça um for iterando sobre todos os valores e daí depois cria aqui uma somatória saldo atual, por exemplo, mais igual ao valor, tá certo? É a mesma coisa, se você fizer esse for, se você fizer esse SQL, é o mesmo resultado de saldo atual. Só que o SQL vai fazer muitas vezes mais rápido e vai fazer com que você, por exemplo, não precise ficar iterando, criando for e assim sucessivamente, tá certo? Para poder fazer essas operações e retornar um saldo atual, vai ser responsabilidade da nossa classe Account Provider. Ela que vai ter essas funções de adicionar saldo, adicionar lançamentos, que seria depósitos, saques, gastos, enfim, tá certo? E calcular o nosso saldo atual, tá certo? Então é para isso que a gente cria essa classe Account. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para você essa parte de arquitetura, até porque a gente vem dizendo, né, a gente vem comentando que seria basicamente isso aqui. Então a gente tem aqui essa seta vermelha, que é agora o que a gente está fazendo nesse processo. Bacana? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar então. Então a primeira coisa que eu vou fazer, que é uma variável muito importante, é a variável balance, ou seja, saldo private balance igual a 0. Ela começa zerada, perfeito? Próxima coisa que eu preciso fazer, eu preciso criar um método chamado addEntry. Esse método, ele vai ser o responsável por fazer o quê? Por acrescentar valores, ok? Dentro do meu banco de dados. E aí sim ele vai utilizar o entry DAO para isso, para dar um insert. Vamos montar aqui. Eu preciso receber o amount, preciso receber uma descrição. A descrição ainda a gente não está trabalhando, vamos deixar assim por enquanto, depois a gente vem refinando e acrescentando essas coisas adicionais. Category ID e o que mais? É isso. Tá? Então preciso receber essas duas coisas, que essas duas coisas, aliás, vêm do nosso formulário, né? Vem do nosso formulário de lançamento que a gente já trabalhou, ok? Bom, vamos lá. A gente agora precisa fazer o seguinte, ó, this.balance
mais igual a amount. O que isso significa? Tá? Vamos pegar o exemplo aqui de novo. Do nosso arquivinho que está separado aqui. Agora vamos supor que eu passei na farmácia e vou gastar R$80 de remédio. Menos 80. Vou colocar aqui remédios. E vou... Isso aqui foi, por exemplo, no dia 31... sei lá, no dia 30 do 11... Opa! 30 do 11, por exemplo, às 15 horas. Estou fazendo lançamentos ordinários, lançamentos comuns aqui, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Vamos supor que seja R$50 para facilitar a conta. Então, eu estou aqui com R$2.000 até esse exato momento. Eu vou passar uma linha aqui e você foi lá no seu aplicativo e fez um lançamento de menos 50. O seu saldo atual é R$2.000 até essa linha. O que ele vai precisar fazer? O saldo atual... Essa rotina aqui, add and try, o que ela vai precisar fazer? Pegar assim, ó, saldo atual, que é igual a 2.000 menos 50, não é isso? Então, é exatamente isso que está sendo feito aqui. O meu saldo atual é 2.000, que é o valor que vai ser carregado do banco de dados, por enquanto ele está zerado, mas depois a gente vai carregar esses valores, e ele vai dar o mais igual. No momento que ele faz isso daqui, ó mais, vamos ver se você lembra da matemática. Você faz isso daqui, mais com menos vai prevalecer o sinal menos. Então o que vai acontecer? R$2.000 menos 50. Então é exatamente isso aqui que ele está fazendo, só que ele está fazendo de uma forma mais resumida, de uma forma mais profissional. De novo, não precisa ficar chateado, preocupado, que depois a gente vai fazer esse processo. E para forçar um número, a gente vai fazer isso aqui, ó, number amount. Porque se isso vier como texto, que é o que a pessoa digita lá no teclado, no momento que você digita lá no teclado, você não sabe, quer dizer, o aplicativo não sabe que é um texto, você vai forçar para número. Bacana? E agora, return this and try down, tá certo? Você vai dar um insert. O insert, você já sabe que você está esperando um tipo and try. Só que aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pequena refatorada e vai colocar aqui os valores, esses dois parâmetros aqui também, para não ficar só o parâmetro and try. Tá? Eu vou pressionar aqui o Ctrl e clicar, ele vai direto para o meu método. Aqui eu estou esperando dois valores, na verdade estou esperando um valor, que é o amount, tá? O amount, e vou colocar amount aqui. Como lá ele também está esperando categoria ID, eu só preciso verificar se o database ele tem no seu SQL o categoria ID. Vamos aqui em try add, categoria ID, ele tem esse campo. Eu já havia deixado criado. Então vou colocar aqui, ó, categoria ID, que é o nome do campinho que a gente já fez. Não pode esquecer, aliás, de colocar aqui. E aqui eu vou colocar esse valor que eu vou adicionar aqui, ó, categoria ID. Se não me engano, a gente fez desse jeito aqui, categoria ID, que é a nomenclatura padrão. Então, eu alterei. Lembre-se agora você está tendo os frutos de ter uma boa organização. Se você tivesse isso espalhado pelo sistema inteiro, o que ia acontecer? Você ia ter que voltar em todas as telas que tem insert desse cara, tem que ficar buscando, ou seja, você já entendeu o trabalho. Agora o insert está esperando dois métodos, amount, categoria ID. Opa, cancelar aqui. E agora o que ele vai fazer? O insert está esperando então, vamos lá, amount, que é o valor que está vendo aqui, certo? E também o category ID. Vou adicionar aqui, ok? Então vamos lá, vamos só revisar. Insert, entrei aqui no insert, tem o amount, category ID, e ele vai retornar aqui para mim o then. Daí você pode aproveitar o then se você quiser ou não, tá certo? Eu vou colocar um log aqui, só que para a gente possa visualizar melhor. Depois a gente sai removendo esses logs aí até o lint vai nos ajudar. O lint é o processo do Ionic que ele faz observações sobre o nosso código. Console.log add and try. Vou colocar um nomezinho mais bonitinho. New and try added. Tá bom? Então é isso que ele vai fazer. Então o add and try vai ser responsável por manipular o meu saldo. Professor, por que você não faz o seguinte? Porque toda vez que você insere no BD, você executa a operação de sum, que é a operação que você está fazendo aqui. Porque isso não é muito performático.
tá certo? Eu deixo a variável balance e eu carrego ela uma vez só. É a próxima rotina que a gente vai fazer agora, tá certo? Vamos lá. Agora a rotina, então, carregar o saldo atual. Private, que é uma rotina interna. Load balance. Essa load balance, então, o que ela vai fazer? Ela vai executar uma operação de get balance, que é a operação de sum, né? Essa operação ainda a gente não fez no DAO, no entry DAO, então por isso a gente vai fazer agora, tá certo? Passou um pouquinho despercebido e eu vou colocar aqui, ó, get balance. Ok? Estou aqui então no entry DAO e o get balance vai ser executado aqui. Eu vou copiar aqui o código que eu já tenho e vou explicar para você. Lembrando que esses códigos aqui, tá, pessoal? Eu faço do meu aplicativo comercial. Então, é o aplicativo que eu mesmo, enfim, desenvolvi. Vocês já sabem da história. Ok? Então, vim aqui, ó, no get balance. Ele vai dar o sum do amount as balance. O que isso significa? Eu dou um apelido para essa operação. Esse apelido é importante para eu conseguir pegar o nome aqui. From entries. Não preciso passar nenhuma informação de valores. Quando ele terminar de executar isso daqui, ele vai disponibilizar nessa variável data. Essa parte vocês já sabem, mas eu estou só repetindo aqui de teimoso. Então ele verifica se a quantidade de colunas é maior que 0, então ele vai retornar o item.balance, que é o valor que eu quero, tá? Voltando aqui então, agora eu vou utilizar isso aqui. Esse método down down, pronto. Vai executar o método getBalance que a gente acabou de fazer. Aqui eu vou colocar data. Eu vou melhorar o nome dessa variável aqui para ficar mais intuitivo. Balance, tá? Vamos voltar aqui, ó. Ctrl pressionado, clico em cima do método, ele vai lá pra gente. Então ele vai retornar esse número aqui, ó, item balance. Esse número aqui, item balance, é exato esse número que eu estou colocando aqui, tá certo? Então o que ele vai fazer? Item balance, vai deixar dessa forma, tá? O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa carregar esse load balance no momento que a nossa classe está sendo instanciada. Load balance. Ou seja, declarei meu número como 0. A classe está sendo inicializada. Dei o load balance. O load balance vai lá no new entry, executa a operação de get balance, que basicamente é um select sum de amount, com esses valores que você já viu, faz a operação, dá o return aqui para mim, esse return volta aqui na variável balance e eu atribuo essa variável balance, que é a variável que estava aqui, tá certo? No momento que eu fiz isso, toda vez que o usuário for executar o add entry, ele vai diminuir ou acrescentar da minha variável atual. E assim eu posso criar um método chamado current balance. Quanto método, né? Current balance. Mas assim mesmo, a gente precisa sempre deixar o nosso aplicativo cada vez mais profissional. Return balance, beleza? Então esse método aqui, na verdade, só vai fazer o quê? Retornar o valor atual de saldo, porque esse valor atual de saldo está guardado como uma variável tipo privada. Eu só vou renomear aqui, renomear não, aliás, vou só comentar os métodos para que fique mais fácil. Então aqui, adiciona um novo lançamento que retorna o saldo atual. Isso aqui calcula o saldo no momento de inicializar a classe, tá bom? Então é isso. Agora eu estou pronto para utilizar esse account provider. Onde que eu utilizo esse treco, né? Esse account provider? Você vai utilizar sempre quando você estiver utilizando um DAO. Então nesse caso aqui, olha só, ele está até reclamando que a gente alterou lá a chamada do método, mas a gente não vai usar mais esse cara aqui. A gente vai entrar aqui em try DAO, a gente vai usar o account
account provider, a gente vai incluí-lo aqui e vai limpar esse cara aqui, tá certo? O account você já sabe o que é a classe que a gente acabou de fazer, é a classe responsável. Deixa eu só voltar aqui. De novo, é essa classe que está aqui com uma seta vermelha, beleza? Então vamos lá, insert bd, account, e o account agora add intry, que é o método que a gente fez. O método que a gente fez, não sei se você lembra, mas o que ele está pedindo? Pedindo duas coisas, amount e category id. Então a gente vai entrar aqui, ó, this intry amount intry category id. Deixa eu só confirmar se é esse. Deixa eu só ajustar isso aqui. Nossa, fez uma baguncinha aqui. Deixa eu ver. É isso. Deixa eu só confirmar se esse é o nome que está vindo aqui no entry, porque o entry, como você já sabe, é o model, né? É o model que está vindo aqui, que é o preenchido do formulário. Então, se eu não tiver certeza que é esse nome, o que eu venho aqui? Category ID. Batendo aqui com o nome que eu coloquei. Essa parte de form a gente já viu nas aulas passadas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Account, tá? O category DAO, você pode continuar utilizando esse DAO sem problema nenhum, tá certo? Não vai fazer uma classe de serviço só para fazer uma consulta, porque não faz sentido. Essas classes de serviço, como por exemplo account, quando tem manipulação de dados é legal você usar. Quando só tem a consulta desses dados, não faz sentido. Você cria uma classe que tem um método e outra que só tem um método só para cumprir tabela, né? Só para fazer partners. Daqui a pouco você está com um monte de classes, entre aspas, inúteis, tá bom? Então, é esse valor que você precisa agora inserir. Me parece também que no home tem alguma coisa com relação a valores. Olha só, ele está fazendo aqui o select tries. Então é bom também a gente pegar nessa classe de valores, nessa classe de entradas, eu retornar todas as minhas entradas, tá? E tem aqui um load data, deixa eu ver, o account. Aqui então no account service eu vou colocar uma classezinha que vai ser retornar assim, all entries, tá? All entries. E o que eu vou fazer aqui, ó? Return this.entryDAO.getAll. Tá certo? Essa classe, o que ela vai fazer? Ela simplesmente vai chamar o entryDAO e vai retornar todos os objetos. E a gente pode começar a utilizá-la agora aqui dentro do home. Então, em vez de utilizar o database, eu vou utilizar aqui o account provider, tá? Vou apagar esse carinha aqui. E o account agora, o que ele vai fazer? No momento que ele inicializar o load data, account this.account.allIntries, ele vai chamar esse método para mim. Aqui, como ele está retornando lá o then, ele vai colocar aqui, ó, data n. Exatamente o mesmo processo que já está acostumado a fazer. Tá? Coloquei aqui. Vamos ver o que você está reclamando. É verdade. Está esperando isso aqui. Tá certo? E o que ele vai fazer? Fazer o mesmo processo, tá? This entries, que esse this entries está sendo aqui. Values. Vou colocar values aqui. Values para ficar exatamente. Data. Let data, declarando uma variável aqui, que a variável vai ficar aqui, ó, entries push. Então ficou exatamente o mesmo código. Então você não precisa mais desse monte de código aqui, a gente vai ficar bem certinho com os nossos partners, tá certo? Então o account vai retornar o all entries. Essa aqui é a home, tá? Página home, que é aquela página que retorna todos os lançamentos logo no início. O all entries, que ele executa o entry DAO
get all. No get all vem aqui, dá um select asterisco from order by and try at, que faz uma série de iterações aqui. Bacana? Então dessa forma a gente zera esse processo aqui de refatoração e a gente tem então exatamente esse processo aqui, esse desenho bem feito dentro do nosso sistema. Agora a gente criou todos os pequenos especialistas que a gente precisaria criar para que agora o nosso sistema fique totalmente organizado. E dessa forma, toda vez que a gente precisar fazer uma expansão ou uma reorganização desse processo, o que vai acontecer? Ele vai, vamos dizer assim, trabalhar dessa forma correta, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, forte abraço, tchau, tchau!